Petróleo e terras raras. Isso aí hoje é o que tem no mundo e que tem, né, feito as disputas, as brigas, um mirando no futuro, outro mirando no presente. Petróleo ainda presente, terra rara é o futuro da humanidade, pelo que parece. Nesse contexto, a gente vê que Venezuela ela tem tudo a ver com o presente, né, Nilton Marcelo? É a maior reserva de petróleo do mundo. E o que está sustentando a guerra Rússia contra a Ucrânia é o petróleo da Rússia, que é comprado pela China. A China ela é um país eminentemente comercial, ela não tem muita ideologia, não sei ideologia interna, que é uma ditadura lá e que as pessoas não podem falar o que quer. Fora disso, a China só quer fazer comércio. Né? E nesse contexto, ou seja, se houver uma redução de preço de petróleo mundial, então uma facilidade de compra de petróleo da Venezuela, isso eu acredito que, de uma certa forma, indiretamente vai impactar na Rússia e vai realmente interferir até na guerra Rússia-Ucrânia, né, Marcelo? Com certeza. E é um produto, né, uma commodity aí que tem o seu valor, não é atrelado aí ao mercado interno, mas ao mercado internacional. E, obviamente, havia e há o interesse de outros países em relação a essas reservas que tem na Venezuela. Certamente há uma movimentação em relação aos outros países e, obviamente, isso acaba interferindo. A gente precisa ter em mente que as próprias intenções, as próprias movimentações, e sabe-se lá também as relações que havia entre Venezuela e outros países que, de certa forma, tentavam se colocar debaixo do espectro aí da Rússia, se não vai interferir nisso. Então, é claro que, em se tratando, né, de um fluxo de uma commodity internacional, isso vai ter interferência lá em relação a eles. E mais, quando a gente vê um movimento como esse, que acaba envolvendo, ou pelo menos se especula, envolver outros bens, e zonas de influência, como a gente falou, aí em relação à própria Rússia, em relação à própria China, é claro que isso acaba interferindo na própria disposição dos líderes e das autoridades desses países e faz com que esse movimento, com que essa onda, digamos assim, repercuta lá em outros países. Eu quero destacar aqui que tem muita gente também, fora um pouco, eu queria comentar de uma maneira geral, deixar aí para vocês, que certamente há essa influência em relação aos outros atores mundiais aí, esses wokes aí, né, esses progressistas, chame como quiser, essa gente aí que você falou que tem algum tipo de afetação, me fugiu agora o adjetivo que foi utilizado aí, eles mencionaram o desvalor dos Estados Unidos assim, em relação, se é que o interesse é realmente em relação ao petróleo, e o fato dos Estados Unidos terem feito esse movimento. Eu não sei se eles lembram direitinho, não tem muito tempo, que essa própria Venezuela, através de Maduro, tinha essa mesma intenção em relação à Guiana. Será que eles lembram disso? Será que eles têm a memória fresquinha quanto a isso? Porque estão acusando os Estados Unidos, coitado da Venezuela, vão perder seu petróleo, aquela quantidade de petróleo com os Estados Unidos. Ora, bolas! Era a mesma coisa que a Venezuela queria fazer com a Guiana. Será que eles não lembram disso, não? Então acho que é importante fazer esse destaque, no mais dizer que realmente esse movimento envolvendo uma commodity internacional certamente interfere em outros atores aí. Relembro que no começo, no outro tópico que nós falamos, eu falei de uma pretensa relação, hoje jogada em alguns segmentos de algumas redes sociais, entre Irã e Venezuela, inclusive com fornecimento de tecnologia de drones, aqueles mesmos drones que o Irã tem utilizado lá, que faz uma farra violenta e tem problemas ali no Oriente Médio, e que eventualmente estariam a ser utilizados aí a partir da Venezuela como uma base aí de interesse desses outros atores, já que a Venezuela está a 2, 3 mil quilômetros aí do território americano. É isso que eu queria falar. Larga Deus,